E aí, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem aqui no Domingo Online, aqui no nosso canal. E se você já nos segue, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e também curta essa mensagem se ela fizer sentido para você. Hoje eu quero falar sobre como confiar completamente em Deus. Por que às vezes nós temos uma dificuldade de confiar em Deus? Sendo que, se nós olharmos para trás, a maioria de nós não temos um motivo sequer que justifique a nossa desconfiança. Às vezes essa desconfiança em Deus, ela não é consciente, mas ela se demonstra, essa desconfiança de Deus, nas nossas emoções, nos sentimentos que temos com relação aos obstáculos, ao futuro, aos desafios do dia a dia, os sentimentos que nós carregamos. O nosso emocional aponta para essa confiança ou para essa desconfiança. E o que de início nós já precisamos entender é que Deus, Ele lida e Ele sabe lidar muito bem, com muito amor e com muito carinho, essa nossa desconfiança às vezes dEle. Existe uma origem para isso, existe uma raiz para isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia, nessa mensagem online. Deus, Ele se mostra presente. Nós vemos Deus na criação, na palavra dEle. Quando você sai na rua e olha para um parque, para os pássaros, para a lua, para o sol, é impossível não compreender a existência, a verdade da realidade de Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Confie no Senhor, porque a vossa confiança tem um grande galardão. Persevere, confie nele. Então, como confiar completamente em Deus? A primeira coisa é que isso é uma decisão. É a maior decisão que você pode tomar. Talvez no top 3 das decisões mais importantes da tua vida. Perceba o que eu estou dizendo. Confiar em Deus, confiar que Ele está no controle da tua vida, confiar que nem um fio de cabelo nosso cai sempre que Ele sabe e permita, confiar que Ele está envolvido em todos os aspectos, que Ele está presente. Jesus disse: estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. O Salmo 121 fala que Ele é uma sombra à nossa direita. O Salmo 139 diz: para onde eu conseguiria me ausentar da tua presença? Aonde eu for no universo, ali tu estás. Ele veio morar em nós, nós habitamos nele. Então, escolher confiar é uma decisão. Você precisa decidir, talvez uma decisão diária. Presta atenção nisso, querida. Talvez uma decisão, você que está aqui, diária, de decidir confiar, de escolher confiar em Deus, de decidir crer que Ele realmente está cuidando. É um processo de fortalecimento dessa confiança. Então, é uma escolha de fé. Isso que eu estou falando é tão profundo. É uma escolha de fé. É uma decisão, é uma convicção, é uma escolha por uma fé, por uma convicção. Eu escolho confiar em Deus. Sim, eu tenho milhares de motivos para não acreditar nisso, naquilo, aí pessoas vão te contaminar e sempre vem alguém incrédulo, mas se Deus isso, porque aquilo, mas é uma decisão. Eu decido confiar, eu escolho confiar em Deus.
Eu escolho crer nele, confiar nele, confiar que ele está no controle. Eu escolho confiar que ele sabe de todas as coisas. Eu decido pela fé. Eu tomo uma decisão de confiar em Deus, de acreditar nele. É fé. A segunda coisa, como confiar completamente em Deus? É muito importante você identificar quais foram as mentiras plantadas no teu coração. Quais foram as mentiras plantadas no teu coração sobre as boas e maravilhosas intenções de Deus com você? Quais foram as mentiras, as sementes, como foi no Éden ali que a serpente plantou? Ah, não, Deus não é tão bom assim, porque se ele fosse, ele te permitiria ser como ele. Quais são as mentiras que você ouviu? Qual o tipo de pregação que você escuta? Qual é o evangelho, a pessoa que te alimenta? Quais foram as sementes sutis que entraram dentro de você e que te fazem duvidar das boas, das puras, das maravilhosas intenções desse Pai amoroso com a sua vida? Escreva isso hoje, nesse domingo ainda, ou não sei quando você vai ver essa mensagem. Não durma hoje sem parar e analisar onde entraram mentiras plantadas no meu coração sobre as boas intenções dele comigo. Ele tem boas intenções, ele tem maravilhosas intenções, ele é bom. Ele fala, eu sei os planos que eu tenho para você, coisas boas, para te dar uma esperança, para te restituir, para te curar, para te livrar do teu passado, para sarar tuas feridas, para te desligar dos seus traumas. As minhas intenções são de um Pai que te ama muito. Mas quais foram as mentiras que mancharam essas boas intenções? Aonde eu aprendi que ele não é tão bom assim, que logo ele está pronto para me castigar? Eu sei onde você aprendeu. No evangelho que se ouve hoje na internet, em tantos reels, em tantas mensagens do Instagram, do YouTube, mostrando Deus de uma maneira que ele não é. E por isso você não consegue confiar, porque você foi ensinado que se você andar fora da linha ele te pune, que qualquer coisa é inferno, que qualquer coisa é julgamento. Então como eu posso me entregar para um pai desse? Você foi ensinado que se você não fizer uma cartilha de coisas, você não alcança o amor, o favor, a interferência dele. Então, como eu posso realmente confiar? Você foi ensinado que se você não entregar, não fizer, não realizar, ele não se move contra você, que depende de você, que se você não se humilhar, que se você não se arrepender, é o evangelho. É claro que é importante um arrependimento, um reconhecimento, mas sabe o que é a palavra arrependimento? É metanoia, é mudar de mentalidade. Não é peso, não é acusação. A palavra arrependimento é pela cruz, se volte para a graça de Deus. Onde você caiu, Apocalipse fala, olha lá atrás, vê aonde você caiu e pratica as primeiras obras. Onde você caiu na tua confiança? Que tipo de alimento? Porque o tipo de alimento por exemplo, eu tenho aqui um chiclete, ele não tem parte comigo agora, mas se eu pegar um chiclete desse aqui, ó, eu engolir ele, colocar na minha boca aqui e engolir, ele faz parte do meu corpo, ele já é um comigo. E se ele for contaminado, ele passa a fazer parte e a contaminar também o meu interior. E aí eu te pergunto, o que tem te alimentado? De que fonte você se alimenta? O que a serpente tem usado pessoas que falam em nome de Deus, mas para contaminar teu coração e quebrar tua confiança? O tipo de evangelho que você ouve gera medo ou gera confiança? Gera peso ou te traz paz? Traz alívio ou te traz um jugo pesado?
O que você tem se alimentado? Que tipo de evangelho? Aí vão falar, ah, mas isso é não sei o quê, isso aí é aquela graça barata, não sei o quê. Eu te pergunto, o que te traz paz? A paz é o árbitro. E aí você vai se tornando uma pessoa dura, religiosa, endurecida, porque tem se alimentado de um evangelho de performance, de um evangelho do fazer, ao invés do ser, do ter, ao invés do ser. Identifique, escreva o que você pensa sobre Deus, quais são as suas crenças sobre Ele. Ele é bom, independente do que eu faça? Ele me ama? Não, Ele me trata segundo os meus pecados. Ele me pune. Então é muito importante você identificar o que de mentiras foi plantado no teu coração, que corrompeu o teu entendimento sobre o amor e as intenções boas dele com você. Quando algo dá errado na tua vida, o que você já pensa? Ele está me punindo? Ele me abandonou? Ele está me castigando? Eu estou esquecido? É isso que você pensa quando as coisas dão errado e quando você está em tribulação? Esse pensamento está alimentando a tua mentalidade de orfandade. Ou quando tudo dá errado, você fala assim, meu pai está me livrando de algo que hoje eu não enxergo. Ou quando as coisas estão difíceis, o meu pai está me tratando, ele está me curando, ele está me fortalecendo, ele é comigo. Entende? Como eu posso confiar se o meu coração foi contaminado com mentiras sobre as boas, maravilhosas e puras intenções do amado, do gentil Jesus sobre a minha vida? Esses dias eu ouvi de uma pessoa que, você está em pecado, você não pode tomar ceia. Você está em pecado, uma pessoa tomou da ceia em pecado e aí ela foi exposta e está numa cadeia. O cara falou, um pastor, um bispo, que a pessoa foi presa porque ela tomou uma ceia e ela estava em pecado. Que tipo de evangelho contaminado você tem se alimentado? Terceiro, a decisão mais importante que você pode tomar na tua vida é confiar no Pai. É como um filho confiar no Pai. Direto, meu filho vem e me abraça ou deita aqui no peito e fala, como eu me sinto seguro aqui. Se você perguntar para ele, você duvida das intenções do teu pai com você? Se eu der uma palmada nele, se eu corrigir ele, pergunta para ele, você acha que o teu pai quer o teu mal? Mesmo quando ele está te corrigindo, porque nós como pai, nós corrigimos. Tudo bem que hoje tem esse tipo de criação Nutella aí, mas como pai, o amor corrige. Não é? Então, decida como filho confiar em Deus. Olha, se essa mensagem está fazendo sentido para você, por favor, não deixe de compartilhar com alguém. É muito importante. É muito importante, porque o tipo de mensagem que eu trago, você não vai ouvir em todo lugar. Eu sei do que eu sei a qualidade do que eu te entrego aqui. E até o final dessa mensagem, eu estou sentindo aqui, eu vou te falar de algumas coisas para você se alimentar do verdadeiro evangelho, para você ser limpo no teu coração. Vou te falar de nomes de pessoas, de livros, para você poder entender. Então, a decisão mais importante como filho é de você confiar no Pai. Confia no teu Pai. Agora, por que olha aqui para mim, para um pouquinho, presta atenção no que eu vou te falar agora. Por que a dificuldade de confiar em Deus? Uma coisa eu já falei. Porque corromperam quem Deus é. Nos trouxeram um evangelho distorcido que gerou medo de confiar nele.
Mas o principal é que nós automaticamente, quando eu te falo aqui, olha para mim, quando eu falo assim, como um filho confia no teu pai, no Senhor, no Deus poderoso, imediatamente você já correlaciona teu pai na terra com o teu pai no céu. E aí você pega toda a sua experiência com o seu pai terreno e inconscientemente você transfere para o Pai Celestial. Se o teu pai te abandonou, Deus vai me abandonar. Se o teu pai não foi presente, Deus não é presente. Se você precisava fazer tudo para ter validação desse pai, eu preciso fazer tudo para ter validação de Deus. Se esse pai não me amava incondicionalmente, Deus não me ama incondicionalmente. Então, esse é um dos processos mais importantes para você ressignificar na tua vida. E é natural, aliás, é obrigatório, é quase mandatório, é incontrolável. Você se relaciona com Deus exatamente de acordo com o relacionamento com o teu pai e com a tua mãe. E o que aconteceu com você. E esse é o principal motivo da dificuldade da confiança. Por isso que a solução para confiar completamente em Deus é restaurar, aprender a paternidade verdadeira de Deus. Você não é órfão. Muitos sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, de preocupação, não é nem o espírito, é a mentalidade de orfandade, porque orfandade nasceu com Lúcifer, ele foi o primeiro órfão por decisão própria. Depois ele fez o segundo órfão, que foi Adão. Ele fez Adão, porque Lúcifer era um filho. Lúcifer, que hoje é diabo, era um filho. Adão era um filho. E desde então, o trabalho dele é fazer com que a orfandade dele entre nas pessoas. E por mais que meu pai tenha sido bom, só há paternidade verdadeira no Senhor, no Deus, Pai, Abba. Por que você não descansa? Por que a tua vida é desesperada? Por que você anda sempre sobressaltado? Exatamente porque não há essa paternidade. Em quarto lugar, confiar no bom pai. Aliás, tem uma música, acho que é do Casting Crowes, que é Good, Good Father. Ele é um bom, bom pai. Confiar no bom Pai Celestial é mais do que esperar coisas boas dele. Agora eu estou indo mais profundo, porque no item 2 eu te falei que contaminou o teu entendimento quanto às intenções boas, maravilhosas dele com você. Agora eu estou indo mais fundo. Eu estou dizendo que confiar no Pai é mais do que só esperar coisas boas e maravilhosas. É saber, confiar nele é saber que ele está envolvido em todo o processo da sua vida. No tratamento da sua pele, na dor de cabeça, na reposição de vitamina, na sua vida sexual, no seu casamento, nas suas finanças, no relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, no ônibus que você pega, na insatisfação que você sente, nos traumas que você carrega. O Espírito Santo te conhece mais do que você. Antes da palavra chegar à boca, ele já te conhece. É muito mais do que esperar, é saber que ele está envolvido em tudo. Ah, mas por que ele não age então? Porque nós não deixamos. Porque nós não permitimos. Eu estava até ouvindo hoje de manhã uma ministração do André Fernandes, que ele fala, é tempo de se levantar. E tem uma hora que ele fala, irmãos, sabe aquele momento que você não sabe mais o que fazer e tal, você já fez tudo e você resolve descansar? E aí acontece, é porque
Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entrega? Eu entrego nas mãos de Deus e me jogo agora no fluxo da vida e deixo acontecer. Assim como a Joquebede jogou Moisés nas águas e deixou acontecer. E o cara, se sabe o que aconteceu com ele, se não sabe, vai ler Êxodo 12, 2 e 3. Entrega eu ponho na mão de Deus e não penso mais a respeito. Então, eu estou dizendo que confiar em Deus é mais do que esperar e saber que Ele tem intenções maravilhosas. É eu saber que Ele está envolvido em tudo e Ele sempre vai agir por mim onde eu permitir. Ele nunca, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a minha escolha. Aonde eu descanso, aonde eu solto, aonde eu ponho essa pessoa, essa situação realmente na mão dele e vão achar que eu sou até inconsequente, porque agora nem penso mais nisso, ele vai agir, porque eu dei a ele essa permissão. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Confiar totalmente e sem reservas em Deus muda completamente a tua vida. Você põe a tua vida na mão de um médico que mete uma anestesia em você e te opera por 5 horas. Você confia a tua vida no motorista do ônibus, nem sabe o que aquele cara vai fazer. Você confia a tua vida nas turbinas de um avião, num piloto. Você confia num paraquedas. Você confia numa moto a 200, 150 por hora que ela não vai quebrar. E você não confia em Deus sem reserva. Todo medo nasce da falta de confiança. Por que a pessoa tem medo? Porque ela não confia que aquele avião não vai cair, ela acha que vai cair. Eu já pilotei moto a quase 300 por hora, eu não tinha medo nenhum, eu tinha vontade de correr mais. Por quê? Porque eu confiava na moto e em mim. E, consequentemente, eu confiava em Deus, mas depois eu vi que isso era inconsequente e eu parei de fazer isso. Confiar sem reservas em Deus vai transformar completamente a tua vida. E como viver então essa confiança? Leandro, pastor, como que eu vivo essa confiança? Olhando para a maneira que Jesus falava com Deus e o que ele ensinou quando falaram para ele, nos ensina a orar. Ele não falou assim, vocês vão orar assim, ó, Yahvé poderoso, El Shaddai, Deus Altíssimo, Santíssimo, Deus, ó Senhor. Ele disse, Pai nosso que está no céu. É Pai. Essa é a revelação da confiança. Pai. Mas se você não voltar e não curar a tua relação com o teu pai e tua mãe terrenos, você não vai conseguir viver essa confiança total com Deus. Não importa se seus pais estão vivos ou mortos, você precisa sarar essa relação. Olhar, amar, perdoar, liberar, ressignificar. E isso aí então vai te colocar num processo de vencer, porque a orfandade, ela não é um espírito, porque o espírito que você tira acabou. Eu tinha um espírito de vício. Quando eu me encontrei com Cristo em 96, eu nunca mais cheirei cocaína, porque era espírito, não era mentalidade. Agora, a orfandade, ela não é um espírito. Ela vem de um espírito que é Lúcifer, mas ela é uma mentalidade, e uma mentalidade precisa ser renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que renovação? Da mentalidade de órfão para a mentalidade de filho. Da mentalidade da orfandade para a mentalidade da paternidade, de crer, de saber que alguém sempre vai cuidar de você. Há um pai. E muitas vezes nós criamos um abismo entre nós e Deus. Você ouviu o que eu falei?
Deus está em você, Ele está em todos os lugares, mas você cria na sua mente, e até no teu emocional, um abismo. Você cria um abismo entre você e Deus. Pelas coisas que você viveu com seus pais, pelo tipo de evangelho que você ouve. E você até sabe que Deus existe, prega, fala, até opera milagre. Mas você não consegue descansar na paternidade, desfrutar da paternidade de Deus. Jesus nunca chamou Deus de Deus, a não ser quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? E ele precisou se fazer órfão ali, porque ali nós entramos no lugar de filho e ele deixou de ter a paternidade do pai para nós termos. E depois isso foi restaurado, mas foi o único momento, em todas as vezes. Vai lá e procura na Bíblia. Jesus chamava Deus de pai. E ele se fala, eu sou filho do homem, eu sou o filho do homem, eu sou o filho, eu sou o filho. Você vê o filho, você vê o pai. Pai, me ouves, o pai, a casa do meu pai tem muita morada, eu vou, mas o pai vai mandar o Consolador, e aí vai. E nós, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, nós nos vemos apenas como servos e não como filhos. Fulano de tal, servo de Cristo. Eu não sou servo de Cristo. Eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Você não é servo. Deus não quer te usar. E Deus não quer que você seja servo. Deus não quer te usar. Ele quer te amar. E Ele quer ser amado. Deus não quer que você sirva a Ele. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus não quer que você busque a Ele porque alguém está te dizendo para fazer uma campanha. Ele quer que você busque porque você ama. Ama. Confie mais no Pai do que em você mesmo. Eu confio mais em Deus do que em mim, porque por mim eu não faria tais coisas, mas eu estou fazendo porque Deus está falando, porque Ele está mandando e por aí vai. Confie mais em Deus do que em você mesmo. Por isso que a Bíblia fala, confia no Senhor e não se apoie no teu próprio entendimento. Deixa eu fazer uma coisa para melhorar para você aqui. Espera aí, fica aí, não sai daí não. Eu vou só fazer um negocinho aqui para melhorar um pouco aqui o negócio para a gente. Tá? É só nesse canal que acontece essas coisas, porque eu sou sozinho, né? Então, aleluia. Mas para confiar nele, você precisa reconhecer quem ele é. Se arrependa por não acreditar nas verdades sobre o Pai. Sabe como é que a gente tem conhecido Deus? De ouvir falar. E aí quando eu ouço falar, o que eu teço? O que eu produzo? Um julgamento, uma interpretação minha. E você, quando você só conhece Deus das pregações que você ouve, você só conhece segundo a visão daquelas pessoas que às vezes nem é dela, está falando de um outro, está pregando, porque ele mesmo não tem relação com Deus. Vai você ter uma relação, vai você conhecer. Você quer reconhecer quem Deus é? Porque eu estou falando aqui, acredite nas verdades sobre o Pai. Você precisa saber disso provando, se relacionando, vivendo. Não é eu ouvir uma pregação, é eu ouvir a voz dele. Não é eu sentir o poder que o pastor pregou, é eu sentir o que o Espírito me tocou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, se arrependa por não acreditar nas verdades dele sobre você. Eu acho que Deus, não sei, eu acho que ele deve se entristecer, porque a gente acredita que ele é segundo o que falaram. E a resposta para a orfandade está em Romanos 8, de 14 a 17. Leia lá, Romanos 8, de 14, eu não vou ler agora, mas estude, leia em várias versões, vá na raiz da palavra no grego, estude. Você vai ver que, pelo Espírito, Jesus nos fez filhos. Olha para mim,
eu quero encerrar essa mensagem te dizendo: onde você aprendeu a orfandade? Busque entender. Descubra onde esse sentimento, essa mentalidade entrou em você. Onde você aprendeu a orfandade? Em que momento você adotou? Você pode adotar um filho, não pode? Mas você pode adotar uma visão sobre Deus. Em que momento você adotou essa visão sobre Deus? Foi com seus pais? Foi com o evangelho que você ouviu? Foi sobre uma igreja religiosa que te alimentou, te alimenta? Aonde você aprendeu a orfandade, você adotou essa visão sobre Deus? Só o Espírito Santo pode te revelar para te transformar nisso. Então, deixa o Espírito Santo, veja Romanos 8, 14 a 17, deixa o Espírito Santo te ensinar que você é filho. Deixa o Espírito Santo te ensinar que você é filho. Ressignifique seus conceitos sobre Deus, porque os seus conceitos não são seus, são de pessoas que às vezes tiveram experiências religiosas traumáticas e amargas e vão para um altar ou para qualquer lugar, para uma internet, ou sei lá para onde, ministrar, e você traz aquela verdade sobre Deus. Só tem uma maneira de você conhecer realmente Deus, como Ele é, se você nutrir profundamente um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, e não mais conhecê-lo segundo a voz de outras pessoas. Lógico que você deve ouvir pregações e tudo. Aliás, eu falei que ia dar algumas dicas. Leia o livro Favor Imerecido, o livro Destinados a Reinar, o livro A Revolução da Graça, O Poder de Crer Corretamente. Os 4 são do Joseph Prince. Leia tudo que tem sobre graça do Max Lucado. Leia um livro, Graça Irresistível, do Pio Carvalho. Assista as pregações do Pio, assista as pregações do Maurício Fragali, do Rio de Janeiro. São pessoas que falam da graça. Céu Fernandes, maravilhoso sobre graça. Amo as pregações do Céu, S-E-O. Acho que é Céu Fernandes, se eu não me engano. Ele é um cara incrível, assim, de rasta e tal. Ele tem, cara, as pregações sobre graça do Céu, Céu, S-E-O, Fernandes, né? Mas são pregações do céu mesmo, as pregações dele. E quando se fala de graça, confia no Senhor, confia nele. Não importa para onde você está indo, o que você vai viver. Pai, eu confio em Ti. Nesse momento, eu quero que você abra o teu coração para fazer a nossa generosidade. Confiando em Deus, confiando na provisão. O Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sempre te sustenta, Ele sempre cuida, Ele sempre cuida. Prosperidade nasce na confiança de que sempre Deus vai suprir. Prosperidade nasce de que é uma certeza. As pessoas prósperas não se preocupam com dinheiro porque elas sabem que a vida, que Deus sempre vai suprir todas as necessidades. E eu tenho essa confiança. Então nos ajude. Nós ajudamos pessoas, nós alimentamos pessoas. Tem agora uma missionária que está pedindo ajuda para a gente não tem caixa. Nos ajude. Eu vou deixar o Pix aqui no final dessa ministração. E se você foi abençoado, e se sobretudo o Espírito Santo te tocar, faça sua porcentagem fixa, ou não sei qual a tua generosidade, mas ponha. O Pix vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? E faça isso, confiando. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Fique na paz.